atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Este é o programa Verdade e Luz, de número 17, do ano de 2024. Eu, Valmir Lima, João Boreço, Márcio Lucas e Gilberto Silva na parte técnica. Agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e pelo YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema É impossível ser feliz sozinho, extraído do site Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo de O Livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou dos espíritos. Capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no mundo corpóreo. Item 6, Anjo da Guarda, Espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Questão 496. No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 128, intitulada Não refeiteis a confiança. No diálogo À Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Divaldo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa. Estamos no capítulo Mortes Coletivas, item Vítimas de várias idades. Agradecemos a sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E agora o nosso editorial. Nosso editorial tem como tema hoje: é impossível ser feliz sozinho. Você já imaginou se todas as pessoas fossem idênticas a você neste mundo? Todos tivessem pensamentos iguais, sentimentos iguais,
Gostos iguais aos seus? Ninguém para lhe contrapor uma ideia. Ninguém que contrariasse seus desejos. E muitos que agissem exatamente como você. Se todas as pessoas gostassem dos mesmos filmes, dos mesmos alimentos, das mesmas festas, dos mesmos times de futebol, dos mesmos carros e de frequentar os mesmos lugares? Será que a vida teria graça? Ou será que isso seria um real motivo para a infelicidade? Imagine se todos vestissem roupas das mesmas cores, dos mesmos modelos, da mesma marca. Isso causaria tédio. Se todos fôssemos idênticos, não haveria graça nem crescimento. Nós precisamos uns dos outros para sermos felizes. Precisamos de pessoas que pensem diferente, que sintam diferente, que ajam diferente, porque é a soma das diferenças que produz a felicidade. Precisamos trocar experiências, discutir ideias, concordar e discordar. Essa dinâmica da vida que nos dá motivos para viver e crescer realmente. Por isso, as diferenças são salutares, são incentivo e estímulo para o nosso progresso. A felicidade é uma propriedade do espírito, mas só é conquistada na vida de relação. As emoções que sentimos só são possíveis porque existe o outro. Se não houvesse o outro, não teríamos como avaliar nossos sentimentos. Sem o interrelacionamento, seríamos ilhas isoladas e a vida não teria sentido. Podemos afirmar, então, que a felicidade é uma conquista social. Por tudo isso, vale a pena pensar na importância das pessoas em nossa vida, por mais problemáticas que elas sejam. São elas que dão significado à vida e nos permitem a felicidade. Portanto, as pessoas são mais importantes que os bens materiais e o dinheiro. Imagine que você tivesse muito dinheiro, a casa dos seus sonhos, com a mobília mais sofisticada possível, roupas maravilhosas e comida abundante. Mas tudo isso ao preço de nunca mais ver ou ser visto por qualquer ser humano. Você ficaria contente? Ou será que enlouqueceria? Só se é feliz em sociedade. Como diz o poeta Antônio Carlos Jobim, é impossível ser feliz sozinho. De que adianta ter beleza, dinheiro, bens, se não tiver olhos para contemplar a beleza, companhia para gastar o dinheiro e alguém para admirar nossos bens? Assim também acontece no campo dos sentimentos. De que adianta ter a mente mais brilhante, o coração mais afetuoso, sem ninguém para dividir esses tesouros? E somente podemos interagir dessa forma com outras pessoas. Não podemos trocar ideias com coisas ou animais. As coisas não interagem e os animais não trocam ideias. Restam os seres humanos. É com eles que construímos e dividimos a nossa felicidade. Por isso é importante que o outro seja diferente. Não há crescimento sem antagonismos. Se todos fôssemos iguais, não haveria progresso. É na harmonia dessas diferenças que está a beleza da relação entre os seres racionais, o Homo sapiens. Pense nisso. Analise sua vida de relação. Observe como o contato com outras pessoas lhe possibilita ser feliz. E lembre-se, sempre, as pessoas não são e nem podem ser idênticas a você. A felicidade não é um lugar onde chegaremos um dia. É uma forma de vida, é uma maneira de caminhar.
Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita. Valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Amigo ouvinte e telespectador, dando então prosseguimento aos nossos estudos em nosso programa Verdade e Luz, hoje continuaremos então o estudo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. O item é o 6º, que trata dos anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. E hoje faremos a questão 495, e ela, por ser longa, ela com certeza renderá bastante assunto. A questão 495, proposta por Kardec, ela versa da seguinte maneira: o espírito protetor abandona às vezes o protegido quando este se mostra rebelde às suas advertências? Márcio. Os espíritos respondem a Kardec: afasta-se quando vê que os seus conselhos são inúteis e que é mais forte a vontade do protegido em submeter-se à influência dos espíritos inferiores, mas não o abandona completamente e sempre se faz ouvir. É o homem que lhe fecha os ouvidos. Ele volta logo que chamado. Resposta dos espíritos. Bom, como nós vemos no movimento, na doutrina espírita, as companhias espirituais estão de acordo com os nossos sentimentos. Semelhante atrai semelhante. Por isso, nos submetemos, como dizem os espíritos, à influência dos espíritos inferiores. Nós, todos, como espíritos, temos duas vozes dentro de nós, a da consciência e a do orgulho. E segundo a questão 100 do Livro dos Espíritos, que é sempre importante nós lembrarmos, porque nos achamos, às vezes, tão superiores, mas ele nos diz que esse ato de superioridade nada mais passa de inferioridade. Segundo essa questão 100 do Livro dos Espíritos, o livro ao qual estudamos, nós, habitantes dos mundos de provas e expiações, temos o orgulho como principal característica. Ele que, às vezes, nos faz pensar que somos superiores, quando, na verdade, quanto mais assim pensamos, menos somos. Então, logo, a voz que mais ecoa em nossos ouvidos não é a da consciência. Dessa forma, todos nós somos, em algum grau, surdos em nossa essência espiritual. Nossa essência espiritual, onde ecoa uníssono a lei do amor. Agora, vem a pergunta, por que não ouvimos então, né? Já que a lei do amor ecoa em nossa consciência, ecoa em nossa essência espiritual, por que não ouvimos? Porque somos orgulhosos, óbvio, né? Ouvimos a voz do orgulho, mas ela toca incessantemente. Então lembremos então da teoria do impacto, que nos diz que é no contraste que nasce a consciência de algo, ou seja, que você entende que aquilo existe. Então, quando temos o contraste entre dois planos, conseguimos identificar a diferença e aprendemos a valorizar e avaliar cada um destes. Seguindo esse raciocínio, então, podemos pensar: então, quando teremos condições em avaliar e valorizar a influência constante dos anjos guardiões? Uma coisa a se pensar. Quando temos a pedra de toque, que vai fazer exatamente esse contraste, que é a vivência no mal que o orgulho nos traz. Ao ouvirmos essa voz interna que nos faz sucumbir. À medida que formos nos embrenhando no mal trazido pela vivência no orgulho, vamos compreendendo e entendendo que o mal nos faz mal e que o bem nos faz bem. Ou seja, a gente tem esse contraste.
Esse contraste é que nos cura aos poucos da surdez da essência espiritual, surdez da alma. Então, assim nós vamos começando aos poucos, por obediência e resignação, pela razão, por termos tido contato com o mal, e visto que ele faz mal, a entender que toca uníssono em nossa consciência o som da lei do amor, da lei divina. Então vamos conseguindo então voltar a ouvir esse eco aos poucos e as orientações dos anjos guardiões para ouvirmos a consciência que sempre tocou e tocará, mas aos poucos vamos voltando e ouvindo uma letra, uma sílaba, uma palavra, e vamos ouvindo um dia, quando nos tornarmos espíritos puros, esse tom uníssono da lei do amor que toca em nossa consciência. Muito bem, Márcio, agradeço você pelas suas considerações. Nós temos agora uma pergunta A, dentro da questão 495, onde Kardec elabora ela da seguinte forma: os espíritos reveladores da doutrina espírita relatam algo mais sobre os espíritos protetores ou anjos da guarda? João. E os amigos espirituais responderam a Kardec: há uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos por seu encanto e por sua doçura, a dos anjos da guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que são superiores, que estão sempre ali para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a montanha escarpada do bem, que são seus amigos mais firmes e mais devotados que as mais íntimas ligações que se possam contrair na terra. Não é essa uma ideia bastante consoladora? Esses seres ali estão por ordem de Deus, que os coloca ao vosso lado. Ali estão por seu amor e cumprem junto a vós todos uma bela, mas penosa missão. Sim, onde quer que estiverdes, vosso anjo da guarda estará convosco, nos cárceres, nos hospitais, nos antros de vício, na solidão. Nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma recebe os mais doces impulsos e ouve aos mais sábios conselhos. Ah, por que não conheceis melhor esta verdade? Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Mas, no dia decisivo, este anjo de bondade terá muitas vezes que vos dizer: não te avisei disso? E não fizestes? Não te mostrei o abismo? E nele te precipitaste? Não fiz soar na sua consciência a voz da verdade, e não seguistes os conselhos da mentira? Ah, interpelai vossos anjos da guarda, estabelecei entre vós e eles essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois eles são os olhos de Deus e não os podeis enganar. Considerais o futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, afastai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e segundas intenções. Entrai na nova vida que se abre diante de vós. Marchai, marchai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, porque essa meta é o próprio Deus. Resposta maravilhosa, né, dos amigos espirituais. E, caros amigos, nesse trecho da resposta da pergunta 495, de O Livro dos Espíritos, nós vimos que a doutrina espírita, com seus ensinamentos maravilhosos, nos mostra que nós nunca estamos sós. Sempre, a todo momento, tem ao nosso lado o nosso querido anjo da guarda, ou mentor espiritual,
ou anjo guardião, como são conhecidos. E essa criatura, podemos dizer assim, está sempre ao nosso lado, como se fosse um presente de Deus para nós. Com todo o amor do mundo, ele cumpre sim, como falamos, como está na resposta, uma penosa missão, ou seja, de nos proteger, nos amparar, nos orientar, estejamos nos mais diversos locais, principalmente quando nós pensamos que estamos sós. Vamos imaginar a maravilha que é sempre existir ao nosso lado um amigo espiritual mais evoluído que nós, que podemos considerar que seja nosso melhor amigo. Esse querido amigo, em todas as situações, nos mostra sempre o melhor caminho a seguir, mas nos dá total liberdade de seguir o caminho que escolhemos através do nosso livre-arbítrio. E como a vida é feita de escolhas, eu nem sempre escolho o melhor caminho a seguir. Por isso, muitas vezes, o resultado é a angústia, o sofrimento, a tristeza, pois apesar que meu anjo da guarda sempre me mostra o melhor caminho, eu não consigo captar sua mensagem. E vou em frente como nós dissemos, utilizando o meu livre-arbítrio. Por isso, muito importante estabelecer em nós uma sintonia, em que sejamos capazes de captar suas mensagens. E a resposta da pergunta ainda nos orienta a realmente ter uma relação de amigos com o nosso anjo. Pois amigo não é aquele que concorda com tudo que nós fazemos, mas aquele que, com bons conselhos, ajuda-nos a trilhar o caminho correto. Então, não sejamos rebeldes aos conselhos espirituais que vêm ao nosso encontro por intermédio desse amigo espiritual. Os protetores espirituais, eles usam todos os meios para chegarem ao objetivo de educar e instruir os seus tutelados, sem esquecer sempre, que o amor é força divina. Obrigado, João, pelos seus comentários. Obrigado, Márcio. Agora faremos uma breve pausa e já retornaremos ao nosso programa. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando agora, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Vamos prosseguir com a resposta do Espírito Verdade sobre os anjos da guarda ou espíritos protetores. Márcio, dando continuidade, por gentileza, leia e comente o próximo texto. E continuam os espíritos a resposta 495A. Aos que pensassem ser impossível a espíritos verdadeiramente elevados se restringirem a uma tarefa tão laboriosa e de todos os instantes, diremos que influenciamos as vossas almas, embora estando a milhões de léguas de distância. Para nós, o espaço não existe, e mesmo vivendo em outro mundo, nossos espíritos conservam sua ligação convosco. Gozamos de faculdades que não podeis compreender, mas estáis certos de que Deus não nos impôs uma tarefa acima de nossas forças.
nem vos abandonou sozinhos sobre a terra, sem amigos e sem amparo. Cada anjo da guarda tem o seu protegido e vela por ele, como um pai vela pelo seu filho. Sente-se feliz quando o vê no bom caminho. Chora quando seus conselhos são desprezados. Mais objetivo do que eles foram e claros é impossível, né? Seria até minha vaidade também querer falar algo mais esclarecedor. Mas, né, como vimos na resposta deles, mais uma vez eles nos dizem que o espírito protetor é sempre um espírito de maior elevação que seu protegido, ou protegidos, né? Isso é uma lógica. É melhor que eu analisar numa escola, não tem como um professor ser um aluno, ele tem que ser alguém que já estudou, que tem o conhecimento que vai transmitir, não é verdade? Então é a mesma lógica. Da mesma lógica, eu não vou colocar um professor universitário numa escola primária. Ele pode transmitir os pensamentos ao professor, para que o professor o transmita, mas quem vai estar lá é sempre um espírito mais próximo, um professor que seja mais próximo daquelas crianças. Nesse sentido, é a mesma lógica. E como já vimos e já estudamos, né, aqui na questão 92, o Livro dos Espíritos e Adjacentes, o espírito não se divide, mas quanto mais elevado ele é, maior é o seu poder de irradiação do pensamento. Portanto, quanto mais elevado ele é, mais tarefas ele tem, mundos maiores ele galga, mais pessoas à sua volta, mais pupilos, assim podemos dizer, né? Mais protegidos ele tem à sua volta, mas ele atende cada vez um maior número de pessoas, de espíritos, como protetor. Por quê? Ele irradia maior, sua irradiação de pensamento vai cada vez mais longe, porque o seu amor é cada vez mais. E dessa forma ele vai se fazendo sentir de todos os lugares onde ele é necessário, onde ele tem seu protetor, e em todos os lugares ao mesmo tempo, porque, como diz o Livro dos Espíritos, o pensamento irradia igual ao sol, ele é sentido em todos os lugares, e não deixa de ser o mesmo, né, como nos falam nessas questões citadas. O que se conclui que quanto mais o espírito trabalha, mais ele se eleva. Quanto mais se eleva, mais amplia seu campo de trabalho, e mais pessoas ele pode auxiliar, independente da distância física. Portanto, independente de onde esteja o espírito, ele sente o pensamento do seu protegido e transmite suas orientações e consolos para que as melhores decisões por este protegido sejam tomadas. E usando a analogia da resposta dos espíritos, ele é como um pai que, independente da quantidade de filhos e a distância que os separam, ele procura sempre amparar a cada um deles e a cada um em suas necessidades. Porque cada um tem uma necessidade. E cada um tem suas necessidades para que se edifiquem. Então, ele ampara cada filho para que o filho se edifique. Agora, edificar ou não é decisão dos filhos, assim como é do protegido. Ouvir a voz do anjo da guarda, seguir ou não. Mas, assim como o pai que nunca desiste de seus filhos, ele nunca desiste em orientar e ver a felicidade de seus protegidos. Valmir. Muito bem, companheiro Márcio, obrigado pelas suas considerações. Como o texto é longo, vamos então à última parte dessa resposta maravilhosa que nos trouxe a espiritualidade sobre o tema Anjos de Guarda. João Boreço. Então, né, Valmir, realmente concluindo a resposta da pergunta 495, uma resposta longa, mas maravilhosa e esclarecedora, né? E os amigos espirituais continuam nos dizendo: não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Permanecei, pelo contrário, sempre em contato conosco. Sereis, então, mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem médios a todos os homens. Médiuns hoje ignorados, mas que mais tarde se manifestarão, derramando-se como um oceano sem bordas, para fazer refluir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruís. Homem de talento, educai os vossos irmãos. Não sabeis que a obra assim realizais é a do Cristo, e o que Deus vos impõe, porque Deus vos concedeu a inteligência e a ciência, senão para as repartirdes com vossos irmãos,
para os adiantar na senda da ventura e da eterna bem-aventurança. São Luís, Santo Agostinho. Bom, e para nós, né, queridos irmãos, então não importa quantas vezes nós pedimos ao nosso anjo da guarda orientações, conselhos, eles vão sempre estar nos escutando à disposição. Às vezes, quando nos acontece algum problema que nos fazem sofrer, nessas ocasiões, muitos de nós acreditamos que fomos abandonados pelo nosso anjo da guarda. Isso não ocorre com certeza, queridos ouvintes. Ele nos orientou, só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, como já falamos, nem sempre realizamos o melhor. E na medida em que nós conseguimos ouvir suas orientações, com elas melhorar nossa trajetória à face da terra, vivendo no amor ao nosso semelhante, vivendo mais dentro do que nos ensinam as leis divinas, muito importante que procuremos orientar aqueles irmãos que vivem ao nosso lado e ainda estão, de certa forma, distantes dos ensinamentos do Cristo. Essa tarefa, ela é importante, porque ela vem ao encontro do que nos ensina o Mestre Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Fazer ao outro o que gostaríeis que fosse feito a você. Ajudar a orientar um irmão na forma correta de viver é uma forma de amar, porque nós também gostamos de ser orientados. Que Deus nos abençoe para melhor compreendermos os segredos do Criador, porque todos eles são em favor da paz de todas as coisas e para a felicidade de seus filhos. Muito bem, João, obrigado pelas suas considerações, pelas suas observações. Obrigado, Márcio. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Vamos dar então prosseguimento aos nossos estudos. Agora nós vamos para o nosso quadro Momento Evangélico, o nosso programa de número 17 do ano de 2024. Nós estamos estudando o livro Fonte Viva. A lição é de número 128 e tem como título Não rejeiteis a confiança. E esse registro foi feito por Paulo, está em Hebreus capítulo 10, versículo 35. E assim versa Paulo: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. E Emmanuel, então, irá discorrer sobre esta observação de Paulo para todos nós. Não lances fora a confiança que te alimenta o coração. Muitas vezes, o progresso aparente dos ímpios desencoraja o fervor das almas tíbias. A virtude vacilante recua ante o vício que parece vitorioso. Confrange-se o crente frágil perante o malfeitor que se destaca, aureolado de louros. Todavia, se aceitamos Jesus por nosso divino mestre, é preciso receber o mundo por nosso educandário. E a escola nos revela que a romagem carnal é simples estágio do espírito no campo imenso da vida. Todos os séculos tiveram soberanos dominadores. Muitos se erigiram em pedestais de ouro e poder, ao preço do sangue e das lágrimas de seus contemporâneos.
Muitos ganharam batalhas de ódio, outros monopolizaram o pão. Alguns comandaram a vida política, outros adquiriram o temor popular. Entretanto, passaram todos. Do prêmio terrestre, as laboriosas empresas a que se consagraram, receberam apenas o sepulcro faustoso em que sobressaem na casa fria da morte. Não rejeiteis a fé, porque a passagem educativa pela terra te impõe a visão aflitivos quadros no jogo das convenções humanas. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. A carne é apenas tua veste. Luta e aprimora-te. Trabalha e realiza com Cristo. E aguarda confiante o futuro, na certeza de que a vida de hoje te espera, sempre justiceira amanhã. Amigo ouvinte e telespectador, companheiro João Moreço, Márcio Lucas, momento evangélico com uma lição maravilhosa em que, quando lançamos um olhar pela humanidade, por mais remota a visão que venhamos ter, vamos ver que, por muito tempo, já por muitos milênios, a Terra é conquistada pela força e pela astúcia de muitos, onde saqueiam, exploram, infelicitam muitos dos seus irmãos em luta, aqueles que granjearam certos poderes e, por não observarem, por não crerem no poder divino, na sua justiça e na sua bondade, tripudiam, exploram e criam realmente grandes dificuldades a todos aqueles contemporâneos seus. E aqui a lição da noite, companheiros, Emmanuel nos concita a confiar, não alimentar o coração com a incerteza, com a insegurança, confiando sempre no Cristo Jesus e em Deus, que está sempre vigilante diante de qualquer situação que venha nos visitar. Esses muitos aí triunfaram para o mundo material, mas não triunfaram para o mundo espiritual. João, estamos numa escola, estamos matriculados, e como bem disse Jesus, haverá muitos prantos e ranger de dentes para quem nascer nesse vale de lágrimas. Não tem como termos a felicidade almejada num planeta ainda que se caracteriza por muita inferioridade, não é mesmo? O Valmir, Márcio, queridos telespectadores e ouvintes, né? Tudo na vida, Valmir, quando a gente se propõe fazer, nós temos que ter paciência. Nós temos que persistir até aparecer os resultados em tudo que a gente se propõe fazer. Agora, quando nós fazemos uma proposta para nós mesmos, para fazermos realizações, para nos tornar moralmente fortes, os sucessos dessas realizações, ela é a satisfação de ter alcançado o objetivo almejado. E no caso do progresso moral, ela nos traz uma felicidade da gente conseguir se tornar melhor, mais leve. E cada vez que a gente vê uma melhora nisso, a gente vai nos incentivando a ter mais projetos, para que cada vez mais a gente possa encurtar a distância que nós temos, né, entre buscar Jesus e Deus. E Emmanuel, nessa reflexão, ele diz assim, que nós não podemos nos comparar, ficar nos comparando com o sucesso e com os fracassos dos outros, porque cada um é cada um. E sabemos ainda que o mal não dura sempre, o mal é temporário, o bem sim, o bem ele dura sempre.
E também eu vejo que nós temos que ter fé humana e fé divina, porque a primeira nos impulsiona a resolver os nossos problemas presentes e vai tornando a vida mais saudável e segura. A segunda, que é a fé divina, ela nos dá a confiança nas leis de Deus e impulsiona a nossa semelhança com Ele e que vai nos tornar repletos de felicidade celestial. Então, nós temos sempre, Valmir, que confiar na nossa evolução. Apesar de que nós estamos vendo que a humanidade ainda está apresentando um quadro muito grande de injustiças, de crueldade, de opressão do superior sobre o inferior. Mas a gente deve ser firme contra tudo isso, mas sempre com calma, sem violência, e procurando sempre colaborar como? Na caridade, ajudando os nossos semelhantes para que eles possam progredir também. Então, nós devemos acreditar em nós para melhorarmos cada vez mais e sempre buscando fazer um mundo feliz no futuro, que vai ser um mundo feliz para nós também. Muito obrigado, João, pelos seus comentários, e aguardemos em Cristo Jesus uma terra mais justa para todos nós que aqui trabalhamos. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Vamos agora para o nosso quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, programa 17 do ano de 2024. O livro que estamos utilizando é Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa, volume 1. Nós estamos no capítulo Mortes Coletivas, o item Vítimas de várias idades. E assim é feito o questionamento endereçado ao Divaldo. Nesses acidentes, temos vítimas que têm idade mínima e outras já estão na idade avançada. Também nesses casos, existe a lei de causa e efeito? E Divaldo responde: sem dúvida, porque para nós que estudamos a doutrina espírita, a idade biológica não é importante. É fundamental o fenômeno da transformação moral do espírito. O espírito, estando reencarnado num corpo juvenil, não implica que seja de primeiras experiências, tratando-se antes de um espírito velho sob o aspecto da sua idade evolutiva, não do aspecto biológico. O corpo é novo, mas o espírito traz experiências, nesse caso, bastante difíceis que deve ressarcir. Por consequência, nas calamidades coletivas, ele se liberta das imposições que geraram os seus conflitos e a sua agressão às leis divinas, libertando-se, por fim, o que é realmente importante. Amigos ouvintes e telespectadores, muitas pessoas questionam muito, quando acontece tragédias naturais ou não, aonde temos muitas vítimas, a humanidade fica sempre muito angustiada e às vezes tem sempre aqueles questionamentos. Será que Deus existe? Será que Deus realmente é justo?
Como pode permitir acidentes dessa natureza, ceifando a vida de muitos, e muitas vezes até de crianças, aonde na idade que nós entendemos como sendo a idade da inocência. Então, vou endereçar aí ao Márcio para que ele faça algumas considerações para que a gente lance luz sobre esta questão. Divaldo já nos ajudou, né? Compreendendo aqui que as vidas, nós temos várias, e que a criança de hoje é apenas um espírito adulto, né? Que retorna às lides humanas, não é mesmo, Márcio? Sim, Divaldo dessa vez foi bem claro, objetivo, como deve ser, né? A doutrina espírita, não deixar dúvidas. E sobre essa pergunta que nós sempre temos ouvido, escutado, né? Quando acontecem tragédias, a velha história, né? Tão jovem morreu, né? Tão tenra idade. Vou falar, um idoso, é um pai de família, é um ser humano. Mas essa dúvida sempre nos acomete enquanto população mundial aqui de encarnados, porque olhamos para o corpo e não para o espírito, né? Aliás, isso nos é culturalmente passado pelo mundo materialista em que vivemos, né? Que você nasce, tem ali o início da vida, ali quando é bebê, você não tem nada de experiências, você adquire ali durante a vida adulta, e quando é velho você deveria descansar. Então, fica essa dúvida, aí você vai para o túmulo e tudo se termina. Então, por isso que tem-se esse questionamento, porque a própria cultura materialista desse mundo já nos passa isso, né? Tem que estar jovem, cheio de vida, muita coisa pela frente. Mas bebê, criança, jovem ou adulto, sempre é um espírito com vivências anteriores que não podemos mensurar, quase impossível. Olhando para o espírito e não para o corpo, e notando que ele é imortal, a visão muda, que deixamos de ser críticos, de olhar para um ponto, nos elevamos e fazemos uma análise, olhamos no seu total, uma análise, sem o ponto crítico, simplesmente um olhar mais profundo, como deve ser o observador. E fazendo esse olhar, então, para o espírito, vendo que ele é um ser imortal, nos conscientizamos que existem atentados contra a lei divina que a todos nós são necessárias as correções. E é nesse processo de correção que muitos, em seus processos reencarnatórios, né, quando fazem o plano, né, de reencarne, eles escolhem ou concordam em repararem esses débitos de forma coletiva, seja porque atuaram juntos em algumas atitudes que prejudicaram muitas pessoas, ou porque se solidarizaram, né, entre eles, não tiveram nem a mesmo... Eu, por exemplo, posso ter explodido um planeta, vamos pôr aqui, e o outro dizimou uma sociedade, como nós vimos no exemplo anterior, que o Valmir até falou muito bem, ao longo da humanidade, é só notarmos quantos de nós, né, já fizemos isso, de prejudicarmos muitas pessoas. Mas, às vezes, não estamos no mesmo problema, não fizemos a mesma coisa, mas, solidariamente, nós, juntos, combinamos e concordamos em passarmos por uma catástrofe e termos as mortes coletivas, passarmos por essas mortes coletivas também, né, para compensarmos as faltas. E para isso, não importa a idade do corpo, mas a consciência e a maturidade do espírito, que assumiu esse compromisso antes de reencarnar, porque ele já é um espírito milenar. Ele não é o espírito de uma criança, nem de um jovem, nem de um bebê, nem de nada. Ele é o espírito milenar. Então, muito provavelmente, o bebê que você olha e fica com certo receio, ele é muito mais velho que aquele idoso que partiu, né? Aí vem a parte da maturidade, né? Que, como diz o velho ditado, tem fruto que nasce, cresce, matura e alimenta. Tem outros que nascem, não passam pela maturação, apodrece e cai. Portanto, idade não tem nada a ver com elevação ou qualquer outra coisa que nós ficamos com dó. Mas nesse sentido, cabe a nós todos, nesses momentos de catástrofes, ao invés de ficarmos blasfemando contra Deus ou duvidar de sua justiça, orarmos
para que os que cumpriram seu planejamento reencarnatório, ali naquela catástrofe, possam ser socorridos pelos irmãos do plano espiritual e para que os seus anjos protetores dos familiares, né, que ficaram, possam consolar todos estes familiares que aqui ficam e sentem a partida, o desligamento. Mas, repetindo, nunca devemos duvidar ou blasfemar, dizendo que Deus não foi justo, pois justiça é um dos atributos do Pai de amor e caridade, como Jesus nos falou. Muito bem, Márcio, obrigado pelas suas considerações. Verdade e Luz. Amigos ouvintes e telespectadores, chegando então ao final do programa Verdade e Luz, vamos agradecer aos nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Convidamos os amigos presentes hoje para as suas considerações finais. Márcio. Agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Divino Mestre, que nos dá a oportunidade a cada dia de trabalharmos e buscarmos a luz do Evangelho para nos elevarmos na prática da lei do amor, que é o processo evolutivo. E quem sabe um dia, né, já que falamos de anjos protetores, teremos capacidades de sermos anjos protetores. Quanto maior a vivência no amor, maior nos elevamos, mais elevados, melhor condições de trabalho. Quem sabe um dia. Então, agradecemos a cada dia, e esse é mais um dia que Deus nos dá essa oportunidade. E obrigado a todos que estiveram conosco. Aqui o João, o Gilberto, que é o anjo guardião da técnica, e ao Valmir, né, e a todos que estão conosco nesse momento. Gratidão. Muito bem, Márcio, obrigado. João Boresso, suas considerações finais? Eu, como sempre, né, eu começo as considerações finais com a palavra gratidão. Eu acho que nós temos que ser gratos a tudo, porque tudo que a gente recebe é muito importante para as nossas vidas. Eu quero mais uma vez agradecer aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes, que estão conosco aí em todos os programas, ao Valmir, ao Márcio, ao Gilberto, pela amizade, pelo aprendizado, sempre, né, queridos irmãos, pedindo que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e em nossos lares. Muito obrigado. E aproveitando então a oportunidade, eu convido a todos para que ouça toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br. Que Deus nos abençoe a todos e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa Web Rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.